Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo do dia, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, como se diria, né? Um feriado extremamente prolongado, né? Nós praticamente começou o feriado na quinta-feira, aí vem mais segunda-feira também, e agora só nessa terça-feira, então, que a gente volta todo mundo ao trabalho, mas é bom de vez em quando a gente dar um recuo, né? Uma respirada aí em tudo que acontece, enfim. Bem, vamos começar por umas rapidinhas e continuou ainda aquele bate-boca do governador Carlesse com o deputado estadual Eduardo Fortes, né? Lembrando que o Eduardo Fortes não gostou da fala do Carlesse no entrevista, no CT Entrevista, em que o Carlesse falou, criticou o fato dos deputados enviarem emendas para shows ao invés de enviar para o Hospital Regional de Gurupi. Aí o Eduardo Fortes fez um vídeo dizendo que o Carlesse ele nunca mandou emenda lá quando era deputado estadual, que o Carlesse deixou só nem 30% da obra pronta, só a parte administrativa, inclusive com problemas de água caindo dentro do prédio, eletricidade, problema estrutural, etc. O Carlesse fez um vídeo e chegou o rei aí no deputado Eduardo Fortes. Ele disse, vamos dar uma olhada aqui, ó. É, ele lembrou que o Hospital Regional de Gurupi funcionou no período da pandemia, onde foram instaladas algumas UTIs. Ele disse que não tinha como colocar UTI se o hospital não tivesse preparado para isso, né? E quando ele recebeu, a obra estava toda abandonada, ele reestruturou a unidade, ele falou: colocamos o hospital em pé, não existia energia, não existia chuva lá dentro, não existia abandono, diz ele, depois do trabalho que foi feito. E o Carlesse também respondeu o fato do Forte ter dito que ele, Carlesse, respondia para a investigação na Polícia Federal, Polícia Civil. O Carlesse falou assim: olha, é verdade, eu respondo, mas vocês vão responder também por essa questão. Brevemente, vocês vão estar respondendo por essa questão das emendas colocadas para show, né? E aí, por fim, disse que o Eduardo Fortes é uma pena, porque ele é tão jovem, que podia ter um grande futuro político representando a população, mas disse, na visão dele, Carlesse, que o Eduardo Fortes é fraco, despreparado e não sabe o que fala. Então, bateu pesado aí o ex-governador Mauro Carlesse. Tivemos também uma historinha aí envolvendo mais uma vez aí a intica entre os dois ex-prefeitos, né? O Carlos Amasta e Cíntia Ribeiro. Carlos Amasta, agora vereador, foi à tribuna da Câmara e lançou o tal do sandbox regulatório em Palmas, que é um ambiente de testes controlados, onde empresas e startups podem inovar com mais liberdade, etc. O que acontece? O Carlos Amassa foi semana passada à tribuna da Câmara e apresentou esse sandbox regulatório em Palmas. O pessoal da Cintia me mandou o diário oficial do dia 26 de agosto do ano passado, que traz o decreto 2568, que trata justamente da criação do tal do sandbox regulatório em Palmas, aí com o mesmo objetivo, querendo dizer que o Amasta copiou esse projeto da Cíntia. No bico do papagaio, segue cada vez mais firme lá a aliança do prefeito de Axixá, Aurivo Lange Ribeiro Jorge, com o Jair Farias. No final de semana, o Auri se reuniu com o Jair e a família dele lá em Sítio Novo e depois publicou um card nas redes sociais dizendo o seguinte: olha, tudo dando certo, parceria firmado para 2026, doutor Auri e família Farias. O que se diz por lá que o Auri deve ser candidato a deputado estadual, em dobradinha com o Jair Farias, que vai para a federal. E por falar nisso, pessoal, eu lembrei no in-off aí na segunda-feira que nós estamos aí com 4 vagas em aberto na Câmara Federal, quer dizer, pelo menos é o que promete hoje. Por quê? Porque nós temos 4 deputados federais que não devem ir à reeleição. 3
que vão disputar o Senado, Carlos Gaguinho, Alexandre Guimarães e Vicentinho Júnior, e o deputado Toninho Andrade, que deve disputar vaga na Assembleia Legislativa e não na Câmara Federal. E também o Célio Moura, o ex-deputado federal, continua insistindo que ele tem direito a uma vaga nessa discussão sobre as sobras eleitorais, que é aquela questão de coeficiente, partidos e candidatos que não atingiram lá, o partido 80%, a coligação, o partido, no caso, 80%, o candidato 20%, quem não atingiu não tem direito à vaga. Com isso, o que se tem firmado hoje é que no Tocantins, são 7, se eu não me engano, deputados no Brasil que devem perder o mandato. Entre eles, Lázaro Botelho no Tocantins, que deve dar o lugar aí para o Thiago Dimas. Agora, o Célio Moura insiste muito que ele também vai herdar a vaga do deputado Eli Borges do PL, né? Vamos ver aí. Até agora não se foi divulgado isso. O Célio está aguardando a publicação dos acórdons, né? Do acórdão do STF, que definiu essa questão do coeficiente, que se aplica já a partir de 2022, para colocar esse debate jurídico, né? Que ele tem direito à vaga aí do Eli Borges. Alguns advogados que eu conversei dizem que não, que a vaga é só para o Thiago Dimas. Sai o Lázaro Botelho e entra o Thiago Dimas. Mas o Célio tem insistido que ele também tem essa vaga aí, tá bom? Bom, na tribuna da Assembleia Legislativa nessa quarta-feira, o deputado estadual Júnior Gel do PSDB, ele fez uma crítica ao que considera um abandono do projeto de irrigação São João, né, aqui em Porto Nacional, e ele apresentou um requerimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito para apurar responsabilidade pelos danos e encontrar solução para os agricultores. Desde o ano passado, os agricultores daquele projeto têm reclamado bastante sobre essa questão de falta de energia, enfim, um monte de problemas lá. Já eu ouvi do governo do estado, tem muita coisa lá que não cabe ao governo do estado mais ficar tocando, que tem um custo absurdo para o estado. Então, assim, tem esses dois lados para se ponderar. Fato é que o projeto, eu já falei, eles são muito bons, esse projeto. Nós temos São João, nós temos aqui o Projeto Formoso. São vários projetos de irrigação muito bons que podem gerar muita produção, muita renda, muito emprego. Agora, esses projetos precisam assim, de ser pensado, de ser organizado, dar condições para os agricultores produzirem, né? Que produzir não é simplesmente você ter a área, você tem que ter estrutura, você tem que ter recurso, e essa é a reclamação que existe. Agora, a reclamação de lado a lado. Há reclamação dos agricultores, eles têm a razão deles, de falta de estrutura, e há reclamação do Estado também, de setores do Estado, do governo do Estado, de que o custo disso para o governo é muito elevado. Enfim, então essa CPI, de repente, é um momento aí para se colocar as cartas na mesa, discutir isso abertamente, tá bom? Nós tivemos um caso interessante que por dispensa de licitação, a Prefeitura de Pium contratou o escritório da filha do vice-prefeito por R$ 55.000. Vejam só, o processo de R$ 55.000 foi feito por meio de dispensa de licitação, conforme o extrato publicado em fevereiro. Entretanto, a empresa selecionada pela gestão de Fernando Bellarmino, do prefeito Fernando Bellarmino, progressista, é comandada por Emanuela Ávila Leite Palma, filha do vice-prefeito Manuel Palma. Aí o que aconteceu? O Ministério Público, a primeira Promotoria de Justiça de Cristalândia, recebeu a denúncia anônima sobre o episódio, instaurou um procedimento para apurar a possível irregularidade e também emitiu uma recomendação no dia 7, agora de abril, para cobrar revogação do contrato em até 10 dias, né? Então, aí, essa situação lá em Pium, em que a filha do vice-prefeito foi contratada para uma assessoria jurídica do município. Por fim, nós temos aí a lamentar a passagem, né, o desencarne do Papa Francisco, como eu escrevi no bilhete, tem um bilhete hoje que eu falo sobre isso, considerado aí o Papa dos pobres, eu sempre digo que é um dos líderes religiosos que mais souberam aplicar legitimamente o Evangelho do Cristo, né, defendendo as causas dos menos favorecidos, dos pobres, dos imigrantes,
dos refugiados. Agora, a questão de Gaza, aquela matança indiscriminada, um genocídio que está ocorrendo contra crianças, mulheres, e o Papa sempre presente, ligando na paróquia em Gaza, conversando. É um grande exemplo de cristão. Uma pena que nós perdemos esse grande ser humano, que eu digo aí, que eu acho que é um espírito de luz que veio realmente para trazer um pouco de alívio para o sofrimento humano, né? Que realmente ele descanse em paz e que a igreja possa colocar alguém à altura no lugar para dar continuidade a essa obra importantíssima para todos nós que acreditamos num mundo mais inclusivo, de mais justiça, de menos guerra, de sem guerra, né? Acabar com as guerras, enfim. Eu acho que é uma grande perda para a humanidade a passagem do Papa Francisco. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa quarta-feira com o resumo do dia. Um abraço a todos e até a próxima.